Você sabe quais são os 10 sinais para uma possível possessão demoníaca? Será que você pode estar com algum desses sinais e você nem sonha que você pode estar possuído? Vem comigo que eu vou te dizer tudo o que você precisa saber. Roda a vinheta. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Uma ótima noite para cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Occult World. E hoje, galera, a gente vai falar sobre um tema pesado. Muitas pessoas não gostam de comentar sobre esse tipo de tema, pelo propriamente dito, né, por ser pesado, mas eu acho interessante a gente comentar porque devemos sim ter, nem que seja uma mínima e básica noção sobre o assunto. Até porque todos nós precisamos saber pelo menos um pouquinho de cada coisa. E hoje a gente vai falar sobre possessão demoníaca. Vamos falar de uma maneira simples, vamos falar de uma maneira direta e objetiva, sem enrolaçada, né? Eu vou falar com minhas palavras e também eu vou passar para vocês 10 possíveis sinais que você ou alguém que você conheça pode estar sofrendo de possessão demoníaca. Perfeito? Vou explicar também com minhas palavras, de maneira fácil e simples, para vocês entenderem o que é uma possessão demoníaca, né? Pois muitas pessoas, por mais que já tenham escutado falar sobre possessão demoníaca, não sabem ainda o que é, ou não entenderam. Perfeito? Antes de eu começar o vídeo, galera, eu quero pedir para vocês se inscrevam no canal, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, ative o sino das notificações, beleza? Compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, pois dessa maneira o YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu conteúdo, dos meus conteúdos, e toda vez que eu publicar algo novo aqui no canal, ele vai recomendar para vocês. E logo de cara eu já peço desculpa pelo barulho no fundo, né, porque são minhas duas cadelinhas, já é quase 1 da manhã e eu estou gravando esse vídeo aqui, e às vezes elas latem quando passa gente ou cachorro e por aí vai, tá bom? Então ignorem os barulhos dos latidos, perfeito, galera? Então vamos lá. Dados os recados, vamos começar a nossa videoaula, né? O nosso bate-papo diário, o nosso bate-papo de bar, né, como diz um antigo mestre meu, né? Galera, vamos começar pelo ponto de partida. O que é uma possessão demoníaca? Possessão demoníaca ou infestação demoníaca, né, como também muitas pessoas falam, ou melhor dizendo, tem uma pequena diferença. Chega a ser quase a mesma coisa, só que, na minha opinião, tem uma pequena diferença. O que acontece? Vamos lá. Possessão demoníaca. Com minhas palavras, possessão demoníaca é um estado que uma pessoa se apresenta para outra ou para várias pessoas, onde ela perde o controle total ou
quase dela. O que é o perder o controle? Tanto mental e físico. Ela perde literalmente tudo isso. E ela fica literalmente como um fantoche, ela se transforma num fantoche para aquela entidade, ou espírito, ou demônio, ou até mesmo divindade que está manipulando ela, de dentro para fora. Perfeito? Então eu acredito, galera, que essa seria a melhor e mais simples explicação para se dar do que se trata uma possessão demoníaca. É você ter um espírito dentro de você, onde na qual ele controla você de dentro para fora e controla todo o seu corpo. Controla você literalmente, te transforma num fantoche. E ele vai ditando o que você deve ou não fazer, o que deve ou não falar. Perfeito? O que é uma infestação demoníaca? É tudo isso que eu falei para vocês, porém com mais de uma divindade, mais de um espírito, mais de um encosto, né? Depende do que esteja dentro de ti, te possuindo, te fazendo mal e tudo mais, te controlando. Perfeito? Então são mais de um dentro da pessoa, possuindo ela, fazendo com que, controlando ela, fazendo com que ela faça coisas e fale coisas que não são do natural daquela pessoa. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses pequenos detalhes que eu estou explicando para vocês, porque tudo isso eu vou voltar a repetir no vídeo, a falar no vídeo, e que vai fazer total sentido, perfeito? Então vamos lá, galera. Então já que eu expliquei de maneira simples o que seria uma possessão demoníaca e uma infestação demoníaca, um exemplo, só para vocês terem uma ideia, galera, um exemplo de infestação demoníaca, vamos assim dar, sabe aquele filme, A Possessão de Emily Rose? Pois é, um filme que eu já vi, um filme que eu recomendo para vocês verem, é um filme antigo e que foi baseado em fatos reais, né? E eu já tenho que dizer, não é um filme muito legal de se ver, não, né? Não é um filme levezinho, que eu digo, que eu quero dizer, né? Dois exemplos de filmes para explicar melhor isso que eu quero dizer, que eu acabei de falar para vocês. Possessão demoníaca, o filme do Exorcista. Infestação demoníaca, filme da possessão, o exorcismo de Emily Rose. Por quê? No filme do Exorcista, a guriazinha, a garotinha, ela é possuída por uma entidade apenas, um demônio apenas, que é o Pazuzu. E no filme O Exorcismo de Emily Rose, ela é possuída por vários demônios, por mais de um demônio. Então aí a gente já coloca como uma infestação demoníaca. Por quê? Porque são vários, ao invés de um apenas, dentro daquele corpo, possuindo e controlando ela. Perfeito? Perfeito. Então, isso aí já ficou bem claro para todo mundo. Perfeito? Qualquer dúvida, deixem aqui no campo de comentários as dúvidas de vocês, que eu irei tirar à medida do possível. Perfeito? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Uma pergunta que muitas pessoas fazem: por que diabos eles possuem as pessoas? Como eles possuem? Como eles entram dentro das pessoas para possuir? A gente é uma casca, correto? Isso tudo, pele, pelos, carne, isso tudo é uma fantasia apenas. É uma casca, é uma roupa que o nosso espírito veste.
e ela não tem uma blindagem nos protegendo de espíritos como esses. Não tem. Infelizmente não tem. Não tem uma senha que te bloqueie perante a essas entidades. Infelizmente não tem, né? Então, como eles entram nas pessoas? Como eles chegam na vida dessas pessoas? Aí é que entra a questão, aí entra várias questões, na verdade, né? E uma delas é um dos sinais que eu irei dizer. Uma das questões, porque essas entidades, esses espíritos entram na vida das pessoas e conseguem possuir elas, é pelo fato de as pessoas acabarem fazendo algo para atrair elas para suas vidas. Como propriamente dito, esses jogos de tabuleiro Ouija, jogo do copo, jogo do compasso, vídeos de rituais que você vê aí pela internet, PDFs, né? E por aí vai, por aí vai, por aí vai. Perfeito. Eu até tinha feito um vídeo, foi esses dias atrás, eu vou deixar no card, vai aparecer agora aí, vai aparecer agora, que eu tava falando sobre a mãe. Sabe essa sexta-feira que passou a sexta-feira de feriado? Pois é, essa mãe, uma moça nova, jovem, ela assassinou e decapitou o seu próprio filho por causa de um ritual satânico, ou pelo menos é o que muitas pessoas estão comentando, né? Quando a polícia chegou na casa dela, ela estava com numa das mãos a faca e na outra a cabeça da sua criança, do seu filhinho, né? Literalmente. E no celular dela tinha vários e vários vídeos de rituais satânicos. Poderia ser, sim, uma infestação demoníaca que essa mulher teve, ou apenas uma possessão demoníaca. A gente não tem certeza absoluta. Mas algo aconteceu com essa mulher para ela ter feito essa monstruosidade com seu próprio filho, né? E também pode ser que ela tenha feito algum tipo de ritual satânico para Moloque. Moloque, para muitos que não sabem, era uma divindade que antigamente, de cabeça de touro ou de boi, que antigamente as pessoas, elas literalmente tacavam os seus filhos ou filhas recém-nascidos em uma fornalha. Eles tacavam vivos as crianças dentro dessa fornalha, pegando fogo ardente mesmo, para poder fazer sacrifícios para essa divindade, né? Para pedir coisas tipo prosperidade, abundância e etc, etc. Coisas do tipo, né? Então, para você ver que a crueldade humana já vinha de tempos e tempos atrás. Então, cogita-se a hipótese que essa moça tenha feito um ritual para Moloque. Não se sabe também, eu não estou afirmando nada. Perfeito? Mas o que isso tem a ver com o vídeo de hoje? Como eu disse para vocês, ela tinha no celular dela vários vídeos de rituais satânicos. Então, o que acontece? Ela pode ter, através desses vídeos, e até mesmo recitado palavras, né, a partir do ensinamento desses vídeos, ela pode ter atraído, ela pode ter aberto algum tipo de portal e atraído alguma entidade, alguma divindade, algum demônio, algum espírito, algum encosto, alguma coisa ruim, literalmente maligna, para a casa dessa mulher, para a vida dessa mulher. E aí, essa mulher que já estava energeticamente baixa, né? Que eu digo quando eu digo energeticamente baixa, eu digo
a vibração energética dela, que eu digo, né? O emocional, talvez, a vida dela talvez não tivesse tão boa, né? Tudo isso contribui, galera, e muito. É isso que eu quero que vocês entendam. Muitos fatores, por mais que eles sejam simples e idiotas, contribuem o suficiente para a entrada na vida de cada um de vocês dessas entidades, para piorar mais ainda a vida de vocês. Então ela pode ter aberto um portal e alguma entidade passou por esse portal e aí veio e possuiu essa mulher. Entrou na vida dessa mulher e fez uma catástrofe na vida dessa mulher. Há quem diga também, galera, que essa mulher, essa garota, essa moça, já tinha problemas psicológicos antigamente, né, segundo seus pais. Isso é outro detalhe também que eu também quero comentar com vocês. Quando a gente fala sobre possessão demoníaca, a gente tem que entender duas coisas. Pelo menos a igreja, ela geralmente fala isso. A gente tem que saber diferenciar, separar a real possessão demoníaca da possível possessão demoníaca, né? Da suposta possessão demoníaca. Porque muitas vezes a pessoa não está possuída, e sim sofrendo de alguma demência, sofrendo de algum tipo de problema psicológico que faz com que ela acredite que está possuída. E aí entra vários fatores que concluem que esta pessoa, homem ou mulher, não está possuída ou está. E eu vou chegar também nesse ponto aí também, galera. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu estou tentando falar com bastante calma, tentando repetir várias coisas, né, para vocês entenderem, né, que não é um tema difícil. É um tema complexo, mas também não é difícil de se entender. Falando e sabendo explicar com palavras simples, como eu estou tentando aqui na nossa aula, fica mais fácil, e eu acredito nisso, que fica mais fácil mesmo, né? Beleza. Então essa mulher pode ter aberto um portal, pode ter entrado na vida dessa pessoa um espírito e feito essa burrice, essa monstruosidade, essa desgraça na vida dessa mulher, resultando nisso aí que aconteceu. Perfeito? Então, abertura de portais através de tabuleiros Ouija, jogos tipo tabuleiro Ouija, jogo do compasso, jogo do copo, você recitar palavras, rituais de PDFs, de livros, de ensinamentos de vídeos em YouTube ou na internet afora. É muito perigoso, galera. É muito perigoso. Você pode atrair coisas para sua vida, para sua casa, botando em risco você e sua família, e você nem sabe disso. Então, aí fica o meu alerta. Se vocês querem realmente aprender a fazer um ritual, aprender a mexer com alguma coisa do tipo, aprender magia, bruxaria e por aí vai, por favor, primeiro de tudo, não recitem, não façam coisas da boca para fora, não façam por conta própria. Procurem alguém, uma mulher ou um homem que seja treinado para isso, que saiba o que está fazendo, para que assim possa ser seu mestre ou sua mestra, né? E que te guie de maneira segura e com total tranquilidade, para que você não venha fazer uma burrice de atrair coisa ruim para sua vida, para sua casa e tudo mais. Perfeito? Perfeito. Então a gente já deixou bem claro que um dos fatores que pode atrair essas entidades para a vida das pessoas é através de jogos, rituais que a gente vai fazendo e vê pela internet afora. Perfeito? Outro fator que também influencia bastante, que eu já havia falado agora há pouco,
para vocês sobre, no caso da mulher, que ela poderia estar com o emocional muito baixo, a vida dela não poderia estar indo tão bem, é essa questão. Às vezes, a nossa vida não anda como a gente gostaria que fosse. A gente sempre fica para baixo, aí acaba gerando brigas, discussões, xingamentos, desentendimentos, a gente fica cansado, desanimado, a gente começa a recitar palavras tipo: nada dá certo na minha vida, eu sou um bosta, eu sou uma merda, eu sou infeliz, eu não consigo, eu sou um derrotado, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Tudo isso acaba causando buracos, literalmente, no nosso campo áurico. No nosso campo áurico, fazendo com que essas entidades que já estão nos vigiando e que são atraídos por causa dessas vibrações energéticas que a gente causa, por causa dessas palavras que a gente fala para nós mesmos, né? Elas acabam entrando na vida da gente. E aí, o que acontece? Acontece uma bagunça, acontece uma total zorra total, né? Só falando assim mesmo. E o pior de tudo, galera, e o mais interessante é que todas essas coisas que a gente fala para nós mesmos, a gente acaba atraindo a energia que tem nessas palavras, acabam atraindo espíritos, muitas das vezes, que sejam agregados com a mesma energia. Espíritos que têm a mesma energia são atraídos por esse tipo de energias que são postas para fora através dessas palavras que a gente recita, né? E também, outro detalhe, outro fator, um terceiro fator, né, que faz com que a gente atraia espíritos para a nossa vida, que faz com que a nossa vida vire um caos, são a partir dos vícios, né? E os vícios é o pior de tudo também. Vícios, que tipo de vícios, Rafael? Vícios de bebida, vícios de masturbação, vícios de drogas, de álcool, da bebida, como eu falei para vocês, né? E por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Todo tipo de vício, galera, não é uma coisa saudável. E isso acaba tanto atrapalhando e prejudicando a nossa vida real, emocional, entendeu? Física, emocional, psicológica, como também acaba atraindo espíritos da mesma vibração energética, como eu acabei de dizer para vocês, que faz com que se grudem na gente como encostos, larvas astrais, e que fazem com que a gente continue mais nesses vícios. Por exemplo, eu tenho um vício da bebida. Eu gosto muito de beber. Então, automaticamente eu vou atrair espíritos que também gostam de beber bastante. Então, chega uma hora que, do nada, eu tô bebendo desenfreadamente e eu sei que isso aí não é do meu normal, não é da minha pessoa beber desenfreadamente. Isso é um espírito que você atraiu para sua vida e que se grudou a você e que em vida, quando ele era vivo ainda, ele era alcoólatra. Então, quando ele morreu, ele procura pessoas que também sejam alcoólatras que nem ele, para que ele continue energeticamente bebendo. Ele se gruda naquela pessoa que tem o mesmo vício que ele quando ele era vivo, em vida, e assim ele se alimenta da energia vital daquela pessoa e da cerveja ao mesmo tempo, como se ele ainda continuasse vivo, digamos assim. O mesmo exemplo serve para quem usa drogas, o mesmo exemplo serve para quem gosta de uma masturbação, e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. E quando você vê, e quando a pessoa vê, acaba acontecendo vários fatores na vida daquela pessoa que quando, poxa,
minha vida tá uma zona, minha vida tá uma bosta, minha vida tá uma merda, minha vida virou de pernas pro ar, eu não sei o que acontece, dá tudo errado na minha vida. Aí muitas das vezes a gente acaba perdendo nossas esposas ou maridos, destruímos nossos relacionamentos e nossa família por causa de vícios que nós mesmos causamos e temos. E atraímos espíritos para essa nossa vida, que a gente nem faz ideia o porquê. Tá entendendo, galera? Então, já dei 3 fatores, 3 pontos, 3 tópicos, né? 3 tópicos que fazem com que atraímos espíritos para a nossa vida, para que aconteça uma possível possessão. O primeiro tópico: vídeos, jogos, rituais, palavras proferidas, né? Segundo tópico: você emanar palavras, falar palavras com baixa energia, tipo, eu sou ruim, eu não sei, eu não sou bom, eu sou infeliz, a minha vida tá uma desgraça. Terceiro tópico: vícios de todo tipo, não interessa qual, perfeito? Então essa parte já foi bem deixada clara para todos vocês. Voltando a repetir, qualquer dúvida, vocês deixem aqui no campo de comentários ou entrem em contato comigo, que assim que eu puder, eu vou responder para vocês. E agora vamos para os finalmente. Vamos para os 10 tópicos de possíveis possessões demoníacas. Pega o livro da sombra de vocês e anotem aí com calma. Enquanto eu dou esse tempo, eu vou voltar a repetir mais uma vez para vocês, galera. Eu vou voltar a pedir para vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem, deixe o like, ative o sino das notificações, pois se você está me acompanhando até agora, é sinal que você está gostando do vídeo, está gostando do assunto, do tema, né? E é lógico que você vai se inscrever. Já se inscreveu, né? Senão você vai ser possuído, hein? Então vamos lá, galera, já dei tempo. Agora vamos anotar aí os 10 sinais de possessão demoníaca. Primeiro sinal, galera: nervosismo. Segundo, dores de cabeças constantes. Terceiro, insônia. Insônia é o terceiro tópico. Terceiro tópico de possível possessão demoníaca. Quarto, medo. Quinto, desmaios ou ataques. Sexto, desejo de suicídio, de se matar, no caso, né, de tirar sua própria vida. Sétimo, doenças que os médicos não descobrem a causa. Oitavo, visões de vultos ou audições de vozes. Nono, vícios. E o último, que é o 10º, depressão. Então, recapitulando: nervosismo, dores de cabeça, insônia, medo, desmaios ou ataques, desejo de suicídio, doenças que os médicos não descobrem a causa, visões de vultos ou audições de vozes, vícios e depressão. 10 sinais de possíveis possessões demoníacas. Outra coisa, galera, eu não sei se eu já cheguei a comentar com vocês desde o início desse vídeo. Esses 10 sinais, eles são referente ao livro que eu tinha falado aqui também no canal, que eu tinha feito um vídeo também, né, e eu vou deixar o card agora aqui, vai aparecer aqui em algum canto da tela, já tá aparecendo, que é esse livro aqui: Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Exatamente, galera. Eu tô tirando desse livro esses 10 sinais de possessões demoníacas. Então, não necessariamente o livro só fala o lado ruim. Ele também ensina muita coisa boa. E é por isso que eu havia falado naquele vídeo. E falo nesse também de novo.
O livro é bom, recomendo, e eu estou gostando bastante do livro, tá bom? Então, galera, como eu havia falado para vocês, nervosismo, dores de cabeça, insônia, desmaios, visões, vícios e por aí vai, todos esses tópicos são possíveis fatores de possessões demoníacas, né? A possessão demoníaca, galera, ela pode acontecer de diversas maneiras, né? Diversas maneiras. A gente tem uma visão da possessão demoníaca desde daquele filme do Exorcista, né? Onde a garotinha ela vira a cabeça em 180 graus ou 360 graus, né? Ela faz a rotação da cabeça, ela move coisas com o poder da mente, né? E tudo mais. Isso pode acontecer na vida real? Talvez sim, talvez não. Mas o que eu posso dar certeza absoluta que acontece na vida real em sinais de possessões demoníacas são a pessoa saber sobre coisas da outra que só aquela pessoa sabe. Exemplo, fulano 1 tá possuído e vem o fulano 2 para visitar o fulano 1 para ver como é que ele está. E o fulano 1, que é o possuído, começa a falar coisas daquele fulano 2 que o fulano 2 não havia nunca falado pro fulano 1. Aí o fulano 2 se pergunta e fala: como é que tu sabe disso se eu nunca falei pra você? Às vezes, muitas vezes, a pessoa possuída sabe de coisas muito antigas daquela outra pessoa que ela nunca sonhou em contar pra ninguém. E a pessoa fica apavorada. Como é que tu sabe disso? Então, saber coisas que as outras não sabem, isso sim é um sinal, um possível sinal de possessão demoníaca. Você perceber que aquela pessoa está começando a ter mudanças em seu comportamento, ter um comportamento muito violento de atacar as outras, talvez morder as outras, rosnar para as outras, começar a se manter mais afastado, isso sim pode ser um sinal também de possessão demoníaca. Como eu digo e repito, pode ser, eu não estou dizendo que é. Perfeito, pessoal? Pode ser. Como eu digo e repito, a gente tem que analisar os dois pontos. Tem que ver se realmente é uma possessão ou é apenas um distúrbio mental daquela pessoa. Aí requer exames médicos, exames médicos e por aí vai, tá bom? Tem que levar no médico, tem que ver, tem que fazer uma bateria de exames e tudo mais, perfeito? Descartar todas as possibilidades possíveis, porque quando a medicina se esgota, aí entra o lado espiritual, tá bom? Eu falei sobre possível saber coisas que as outras não sabem, nervosismo, uma agressividade assim fora do comum que não é natural daquela pessoa, né? Deixa eu ver o que mais. A pessoa começar a falar de um jeito como se existisse uma outra voz dentro dela, sabe? Você sabe que aquela voz daquela pessoa é uma voz às vezes fina e do nada vem uma voz grossa que você sabe que não é natural daquela pessoa. Então isso sim pode ser também um sinal de possessão. Eu não vou dizer que também não possa existir também o fato de itens mudarem de um lugar para o outro. Tipo, um exemplo, tá vendo esses quadros aqui atrás de mim? Uma pessoa possuída sim pode ter talvez pode ter o poder sim de pegar esse quadro e virar ele de cabeça para baixo, usando o poder da mente,
Pode sim, entende, galera? Então, são vários fatores que podem fazer com que a gente conclua que aquela pessoa está possuída. E todas essas coisas que eu acabei de falar para vocês inclui o fato também desses 10 tópicos que eu acabei de dizer para vocês, ó. Eu vou botar aqui na tela para vocês verem, correto? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Como eu falei, nervosismo, um nervosismo desenfreado, que é fora do comum daquela pessoa. Muitas pessoas também, quando podem estar possuídas, elas podem ter muitas dores de cabeça, dores no corpo, que não são do natural dela, né? Manchas também podem aparecer, manchas estranhas, arranhões, uns doloridos, como se fossem uns hematomas, como se aquela pessoa tivesse apanhado direto e várias vezes seguidas, sabe? Poxa, do nada apareceu isso na minha pele, esse roxão, esse hematoma, coisas do tipo, uma forte dor de cabeça que tu não sabe o que está acontecendo, tu já foi no médico, tu já tomou vários tipos de remédio e nada passa, né? Um medo desenfreado, sobrenatural, que não é natural, de várias coisas, você se mantém preso ou presa, isolado ou isolada num canto. Isso sim pode ser também uma questão de possessão, pode ser sim porque a pessoa fica afastada de tudo e de todos, ela ou ele fica com medo de ter contato com as pessoas pelo fato de não querer machucar as outras, né? Quando, digamos assim, a entidade dá uns descontinhos para aquela pessoa, sabe? Ela, não, vou deixar você acreditar que eu vou largar você de mão. Aí quando vê, a pessoa fica assustada, não sabe o que está acontecendo, depois de ter tocado um pouco o caos, né? E aí, quando vê a pessoa, o bicho volta de novo para atacar. E o pior de tudo, muitas das vezes as pessoas possuídas estão vendo, quando elas são os fantoches deles, muitas pessoas acabam vendo tudo que estão fazendo, só que elas não podem fazer nada, porque estão sendo controladas ou controlados, né? Desejo de tirar sua própria vida, muitas das vezes a pessoa tenta se matar, mas não consegue porque a entidade não permite, né? Porque ela está sob o controle também daquela pessoa, né? Doenças, começa a aparecer um monte de coisas no corpo da pessoa, doenças, todo tipo de praga, que a pessoa vai no médico, como exemplo da dores de cabeça, e os médicos fazem uma bateria de exames, não conseguem detectar o que está acontecendo com aquela pessoa, e aí acabam levando aquela pessoa para uma internação, ou seja, é um processo, é um ciclo que a entidade cria na vida daquela pessoa de desgraça total, desde o início até o final, que o final seria a morte daquela pessoa. E tudo isso com um único propósito, galera. E vocês sabem quais são esse propósito? Eu vou falar e vou revelar para vocês no final do vídeo. Eu vou deixar vocês matutando aí na cabeça de vocês, perfeito? Vamos continuar com a aula aqui. Desmaios também, muitas das vezes as pessoas que estão possuídas, de tanto que fazem um monte de coisas graças à entidade, né, elas acabam desmaiando pelo fato de estarem cansadas, exauridas, desnutridas, elas também não comem direito, elas não se alimentam direito, muitas das vezes elas acabam comendo coisas que não é do natural daquela pessoa comer, tipo arranha a parede, come coisa de concreto, coisas assim do tipo, parece coisa de filme, mas não é, muitas das vezes elas também acabam comendo, mordendo sua própria pele, né? Ou seja, é uma coisa de cena de filme de terror.
literalmente, mas isso infelizmente acontece na vida das pessoas, na vida real. Possessão demoníaca é uma coisa que existe e é séria, não é uma coisa de brincadeira, tá bom? Isso leva a desgraça total daquela pessoa. Então a pessoa fica desnutrida, a pessoa não quer comer direito, não quer beber algo para poder alimentar o seu corpo e tudo mais. Ela quer ficar em isolamento total, literalmente. Que mais, galera? Vícios, como eu disse para vocês, as pessoas que são viciadas em jogos, drogas, bebidas, masturbação, elas atraem esse tipo de espíritos para a vida delas e acaba criando um ciclo de destruição. A pessoa fica mais e mais viciada naquilo ali, até que aquela pessoa seja destruída por completo pelo aquele espírito, né? Visões ou vivozes. O que isso pode acontecer? Por que disso? Muitas das vezes, quando a pessoa está possuída, ela acaba ouvindo, sim, e vendo coisas, né? Talvez pelo fato daquela pessoa já esteja no final da vida, pelo fato dela estar exaurida, cansada, querendo se matar e tudo mais, né? Ou pelo fato que a própria entidade acaba criando isso nela. Muitas das vezes também a entidade faz com que ela veja a entidade em si, ou ela fala com ela, sussurra para ela, fazendo com que ela acredite que esteja louca, vendo coisas e tudo mais, mas ela não está louca. Ela está vendo e ouvindo aquilo tudo. Só que para ela, coitada ou coitado, aquilo ali é como se fosse coisa da cabeça dela. E aí ela acaba correndo, chorando, pedindo ajuda. E as pessoas que não sabem o que está acontecendo acham que aquela pessoa está maluca. Aí leva o caso da internação, o internamento daquela pessoa, aí começa a dopar aquela pessoa de remédios fortíssimos, deixa a pessoa num estado de transe e um estado assim totalmente desumano, né? Mantém ela isolada num quarto um quarto de tipo, sabe aquelas clínicas médicas que as pessoas ficam isoladas para poder se tratar? Pois é, porque acham que estão vendo coisas. É mais ou menos isso. Tudo isso foi por causa da entidade que persegue ela. E o pior de tudo, galera, é que essas pessoas, quando se internam, elas acham que a entidade vai deixar, mas elas não deixam. Elas perseguem, elas ficam encostadas naquela pessoa e continuam mais ainda. E o pior de tudo, elas continuam com seus delírios, porque na visão dos médicos, aquilo ali é uma pessoa que está delirando, né? É um problema psicológico e não uma possessão demoníaca. Por isso que existe o velho conflito até hoje da medicina com a religião, da medicina com a espiritualidade, tá bom? E aí a pessoa vai vendo coisas, diz que tá vendo coisas e tudo mais, e na verdade, para os médicos ela não tá vendo nada. E aí eles aumentam a dosagem daquela pessoa, do remédio daquela pessoa, botam muitas vezes ela ou ele em camisa de força, né? Então causa uma catástrofe total na vida daquela pessoa, levando também a pessoa a uma possível depressão. Depressão, galera, o que é? Um estado de condição emocional onde a pessoa, ela literalmente não tem vontade para nada nessa vida. Ela não tem vontade de beber, de comer, de sair, de se divertir, de sorrir. Ela pensa sempre para baixo, sabe? Ela pensa que a vida dela é horrível, nada dá certo. Ela pensa que ela ou ele não é uma pessoa boa, é uma pessoa que não consegue fazer as coisas, é uma pessoa infeliz. E isso tudo cai naquela questão que eu falei antes. As palavras que a gente profana, que a gente bota para fora e aí causa aquela energia vibracional, fazendo com que a gente atraia aquele mesmo tipo de energia para nós.
nos convencendo mais ainda que a gente é infeliz, que nada que a gente faça dá certo e tudo mais. E isso acaba causando rupturas no nosso campo áurico, né? No nosso campo áurico, fazendo com que atraia espíritos da mesma vibração para nos atormentar e nos ajudar ainda, digamos assim, né? A que a gente nos ajudar a botar nós mesmos para mais para baixo, né? Então, depressão é uma doença séria que leva à morte. Muitas pessoas se matam porque não tem mais solução. Elas acham que não tem mais solução, né? Ficam à base de remédios, dopadas e tudo mais, isoladas num canto, não querem sair, não querem fazer absolutamente nada, só choram, só tem desânimo e tudo mais. Então, isso tudo acaba atraindo, sim, galera, espíritos do mesmo campo vibratório e energético para a vida daquelas pessoas, para atormentar mais elas ou eles. Perfeito? Então, tudo isso que eu tô falando, se vocês forem parar para analisar bem, tudo se encaixa, tudo é conectado umas com as outras. Perfeito? Volto a repetir, qualquer dúvida, deixem aqui no campo de comentários que assim que eu conseguir ler, eu irei responder para vocês. Perfeito? Outro detalhe também, galera, da possessão demoníaca que muitos falam é que a possessão demoníaca ela tem etapas, né? Ela começa de uma etapa mais branda até a última etapa, o último estágio, onde o demônio tem total controle sobre aquela pessoa. Isso a gente pode ver em muitos filmes e tudo mais, como relatam, como falam, né? Por exemplo, um filme que fala disso é Livrai-nos de Todo o Mal, né? Que é com aquele ator que fez o primeiro filme do Batman, Batman Begins, né? Eu não me lembro agora o nome dele, né? Mas ele faz o papel de um policial. Então, são várias etapas, segundo, né, muitos demonólogos e tudo mais, quem estuda essa parte afirma e diz que são várias etapas de possessões demoníacas, que começa de uma etapa mais branda, né, até o controle total daquela pessoa. E quando ele tem um controle total daquela pessoa, é totalmente difícil de largar aquela pessoa. Como a gente se livra de entidades desse tipo? Como a gente realiza um processo de expurgação daqueles demônios que estão causando uma possessão demoníaca? Existem diversos tipos de exorcismos, de rezas, de crenças que falam como fazer, o que utilizar, o que não utilizar, e por aí vai. Isso aí depende de muitas coisas. Depende da crença que você acredite, depende de vários fatores. Isso eu não vou falar agora, porque senão vai alongar mais o vídeo, né? Mas é mais ou menos isso que eu falei para vocês. Depende muito da crença que vocês acreditem. A única coisa que eu posso falar para vocês é, tendo muita fé e acreditando em Deus, Adonai, o Criador do céu e da terra, o Senhor de tudo, do céu, dos universos, do mundo inteiro, crendo em Adonai, crendo em Adonai e tendo muita fé, você consegue expulsar qualquer tipo de demônio, pois acima de Adonai não existe nada e nem ninguém. E todos ficam abaixo de Adonai, porque Adonai é o Altíssimo, Adonai é o único. E nenhum demônio está à altura de Adonai, e nunca vai estar. Por isso que se fala em muitos rituais, na maioria das vezes em exorcismos, em nome de Deus, em nome de Adonai, em nome do Arcanjo Miguel, em nome das hordas celestiais, eu te expulso, você
tem que obedecer ao nome de Adonai, Deus, Jesus Cristo te ordena. Tudo é uma questão de crença, de fé, de acreditar em Deus, em Adonai. Perfeito? Muitas dessas coisas, galera, que eu falei para vocês agora há pouco, né, sobre os sinais e tudo, muitos deles eu tava falando e tava pensando aqui comigo. Muitos deles você vai ver naquele filme do Exorcismo de Emily Rose. Se vocês forem ver o filme e olharem meu vídeo mais uma vez e prestarem bastante atenção, vocês vão ver que cada coisinha você vai encontrar em alguma parte, em algum momento no vídeo dela, tá bom? O que acontece? E agora? A pergunta que não quer calar. Vocês já sabem o porquê, de qual motivo, o único motivo porque essas entidades fazem isso com as pessoas? Qual é o real propósito dessas entidades? E para quem não sabe, o único propósito é levá-las ou levá-los à morte. Esse é o único propósito desse tipo de entidade, desse tipo de encosto, desse tipo de espírito maligno, imundo, sujo, de baixo escalão, de baixa vibração. Muitas vezes esses espíritos medievais, antigos, que são literalmente difíceis de tirar. Existem possessões demoníacas que levam meses, galera, meses, para que aquela pessoa seja liberta em nome de Adonai, porque o bicho é difícil de sair. Eles são muitas das vezes insistentes, persistentes e valentes, e durões, eles não saem. Por isso que existem meses, até talvez anos, que aquela pessoa faz nem terapia, sabe? Só que aí é uma terapia de exorcismo. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho. É muito complicado. Então, para finalizar, galera, esse vídeo, para não ficar mais extenso do que já está. Possessão demoníaca não é uma brincadeira, é uma coisa séria, existe na vida real, não é ficção de filme. Demônios, espíritos desse tipo de vibração não são amigos de ninguém. Eles só querem uma única coisa: destruir a vida de vocês, que muitas das vezes vocês atraem para suas vidas eles, e vocês não sabem, e querem destruir a vida das famílias de cada um de vocês também, de famílias, de amigos e tudo mais. Então eles não são seus amigos. Eles só querem sua desgraça e a alma de cada um de vocês como troféu para eles poderem fazer o que quiserem lá no inferno, ou seja, de lá onde eles vierem. E o meu alerta fica eu deixo mais uma vez o meu alerta. Por favor, pessoal, evitem de ver vídeos de YouTube, vídeos na internet sobre rituais, como atrair espíritos, como evocar ou invocar espíritos. Não façam isso. Evitem jogar jogos tipo jogo do copo, jogo do compasso, tabuleiro Ouija. Evitem, galera, evitem. É um alerta que eu dou para vocês, pois vocês podem acabar atraindo coisas que vocês não conhecem para a vida de vocês. E isso é muito perigoso. E depois que vocês atraem, é difícil de tirar. Perfeito? Um lembrete até agora, uma coisa que eu me lembrei, galera,
Vocês sabem como aquela garotinha do filme do Exorcista atraiu aquele demônio Pazuzu para a vida dela? Vocês não sabem, né? Mas isso é uma cena que foi cortada e deletada do filme através de uma brincadeira inocente de jogo de Ouija, do tabuleiro Ouija. Então, fica mais uma vez a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa grande e mega aula sobre possessão demoníaca. Existem várias mais coisas para se falar sobre possessão demoníaca, né? Mas eu acho que essa aula, essa mega aula, já vai dar o que bastar. Pelo menos para vocês terem uma noção básica do que é, do que fazer e do que não fazer. Perfeito? Um beijo no coração de cada um de vocês e que Adonai proteja a vida de cada um de vocês sempre. Até a próxima aula, pessoal. Valeu!